Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém, amados? Um bom dia. Hoje nós iniciamos o nosso quarto dia de propósito, amém? Estamos em uma quinta-feira abençoada. Creio que hoje o Senhor vai trazer provisão sobre as nossas vidas, assim como Ele tem trago provisão sobre os nossos corações, sobre as nossas diversas lutas, tribulações. Ele tem sido aquele que tem nos suprido, aquele que tem derramado dos céus, né? Bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E eu creio que esses mistérios hão de continuar acontecendo. Creio que o Senhor há de continuar manifestando a glória dele, a graça dele sobre as nossas vidas. Amados, a palavra de hoje, ela vem dando sequência a essa campanha que Deus ministrou no coração do nosso pastor, conquistando territórios. E amados, como título principal dessa palavra, conquistando territórios, nós temos o nosso texto base, o texto base de Mateus 28, do verso 18 até o verso 20. E o subtema que o Senhor tem ministrado ao meu coração é conquistando territórios intelectuais. A leitura do texto base nos diz, no verso 18, o seguinte: Chegando-se Jesus, falou-lhes: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E glória a Deus, são palavras do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que trouxe a redenção sobre a minha vida, aquele que trouxe a redenção sobre a sua vida, aquele que foi enviado do Pai Celestial para nos trazer salvação, para nos guiar por caminhos de maravilhosa luz. Na sua despedida dos discípulos, ele deixa o famoso chamado do Ide, fazendo discípulos por todas as nações, anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E amados, logo que eu leio a palavra do Senhor em Mateus no capítulo 28, eu também lembro de quando Jesus ele fala para a amada igreja, ele fala para os amados irmãos no início do ministério dele, que o reino dos céus, ele desde os tempos de João Batista, ele é um reino que ele é tomado à força e que nós precisamos nos esforçar para tomar posse do reino de Deus, de tudo aquilo que Jesus ministrou. Amados, quero estar compartilhando com vocês e expandindo um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Como líder de jovens, o Senhor ele me permitiu estar em lugares maravilhosos, e eu creio que eu tenho tido a oportunidade de ver algumas situações, algumas circunstâncias que quando eu trago a luz da Bíblia, quando eu trago a luz da palavra de Deus, essas circunstâncias, elas infelizmente não agradam, elas não tendem a seguir um princípio bíblico. E isso acontece principalmente no mundo intelectual de hoje. Isso acontece principalmente nas faculdades, nas escolas, né? E o território intelectual ele é de extrema importância para o cristão. Nós temos hoje fé que em nome de Jesus, ao término da nossa campanha, né, nós temos a plena certeza de que o Senhor há de manifestar a glória, há de manifestar a graça dele sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós tomamos posse de que esses territórios naturais de laços parentescos, eles estão sendo conquistados, e o Senhor há de derramar de uma forma sobrenatural o convencimento do juízo, do pecado e da justiça por meio do Espírito Santo. E eu creio que os nossos familiares, eles hão de conhecer o Senhor Jesus, e não somente hão de conhecer o Senhor Jesus, eu creio que os nossos familiares farão Jesus conhecido. Esses são os territórios materiais, esses são os territórios familiares que nós estamos conquistando nessa campanha. Existem também os territórios
que nós conquistamos nas regiões celestiais. A palavra do Senhor nos fala em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, que não temos de lutar contra carne e sangue, mas que a nossa luta é contra principados e potestades, contra príncipes das trevas destes séculos, com hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, nós estamos lutando contra demônios, contra anjos caídos que almejam levar os nossos amigos, os nossos familiares. Nós estamos conquistando esses territórios e em nome de Jesus eles não vão prevalecer. Mas, amado, o Senhor ele tem me despertado nos últimos dias, nos últimos meses, desde muito antes desse tempo político que nós passamos, esse período político tão conflituoso, sobre as regiões intelectuais que o cristão tem que ganhar. E quando nós não entendemos, amado, esse nosso chamado para ganhar as regiões celestiais, nós temos uma chance de ser confundidos. E nós temos uma chance muito grande de ser confundidos, amados. A palavra do Senhor nos diz, por meio dos apóstolos, que aquele que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Jesus nos fala que aqueles que têm os mandamentos, e os apóstolos também falam isso, que aqueles que têm os mandamentos do Senhor guardam os mandamentos do Senhor no coração. E eu quero estar lendo para vocês Romanos 12, do verso 1, Romanos 12, verso 2. A palavra do Senhor fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amados, vamos nos atentar principalmente para a parte A desse verso. Não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções vai estar escrito: não vos amoldeis a este século. E, amados, infelizmente, quando o cristão ele não entende o papel dele de ser um papel ativo em meio à sociedade, quando o cristão ele não entende que ele tem que ter um papel completamente contrário ao papel passivo nesse mundo, no que se refere à influência, o cristão ele deve entender que ele tem um papel de influência e não de ser influenciado, né? Nós somos chamados para Jesus, por Jesus para ir e não para esperar tudo acontecer, né? Nós vemos o chamado na vida de Abraão, Deus se manifestando falando: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E no verso 4 de Gênesis 12, a palavra do Senhor fala que Abraão foi. Quando nós vemos o chamado do profeta Isaías, Deus ele chama, ele faz uma pergunta, ele fala: quem enviarei? E o profeta Isaías ousadamente, ele responde ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? E tantos outros homens de Deus que eles corresponderam ao chamado apostólico, ao chamado profético. E nós, amados, volto a dizer, a atentar a cada um de vocês, que nós devemos entender que devemos ganhar territórios intelectuais. Historicamente falando, desde a Idade Média, o homem ele vivia aquilo que a história ela dizia como um teocentrismo, onde Deus era a base e a explicação de todas as coisas. Onde a filosofia, os estudos sociais, os estudos humanos, eles não tinham tantas virtudes assim quanto os estudos religiosos, os estudos voltados ao conhecimento do Theo, voltado ao conhecimento de Deus. Mas aí a mentalidade daqueles homens, ela começa a mudar. E aqueles homens, eles são inflamados por um sentimento de vontade de conhecer aquilo que se passa no interior do homem. Vontade de se conhecer, vontade de conhecer aquilo que são as teorias ali, onde tiram Deus do centro e colocam o homem no centro de todas as coisas. E aí, amados, que a situação começa a ficar feia, começa a ficar crítica no ponto de vista histórico falando, porque nós bem sabemos, nós que estamos em Cristo Jesus temos o pleno discernimento que o distanciar espiritual
ele começou muito antes do distanciar histórico. O distanciar espiritual do homem de Deus ele acontece no Éden, mas o distanciar histórico ele tem como principal ápice, ele tem como principal início, ou melhor, como um princípio da ascensão dele à Idade Média, onde o homem ele passa a desconstruir a partir de então vários valores, né? A sociologia, os nossos professores de sociologia eles têm como ensinamento, como base de ensino, o ensinar a desconstruir valores. E amados, quando nós não entendemos o chamado de Cristo para a nossa vida, quando nós não entendemos o propósito cristão, que é um propósito de conservar, o nosso papel como cristão é conservarmos os valores de Cristo e não desconstruir os valores de Cristo. O nosso papel como cristãos é influenciar essa nação e não sermos influenciados por essas teorias humanas, amados. Amados, eu muitas vezes conheço tantos jovens depressivos, tantas pessoas que entram por esse lado das ciências humanas, das ciências sociais, dos estudos aí, que elas têm uma cosmovisão completamente mudada a partir do momento que elas estudam essas teorias. Eu, por cursar ciências econômicas, a ciência econômica ela é uma ciência social, mas ela também é uma ciência aplicada. E eu não deixo de ver esse tipo de situação acontecendo, esse tipo de doutrinação na faculdade, esses tipos de ensinamento na escola. E, amados, nós devemos entender que se nós formos amigos do mundo, amigos dessas teorias, nós seremos inimigos de Deus. Por exemplo, se nós flertarmos bastante com esses ismos que estão existindo hoje em dia, doutrinas do comunismo, do socialismo, doutrinas humanistas, né, que tem o homem no centro de todas as coisas, doutrinas feministas, amados, nós vamos ter um evangelho que mais cedo ou mais tarde vai nos confrontar. E pode ser, amado, que por ter um coração tão influente, por ter um coração tão voltado a essas questões humanas, muitas pessoas elas tenderão a se afastar do Senhor. Palavra do Senhor, os apóstolos, Cristo em Mateus 24 nos orienta acerca dos últimos dias, sobre os ventos de doutrina, sobre os ensinamentos, sobre a apostasia, que é o abandono da fé, sobre a heresia, que são as interpretações erradas da palavra de Deus. E, amados, eu quero estar estendendo mais essa palavra aos jovens. Essa palavra ela deve ser muito mais prolongada ainda aos jovens. Mas se nós pararmos para analisar um pequeno exemplo, por exemplo, o feminismo ele tem como principal doutrina, principal foco, a queda do patriarcalismo. Não é a queda do patriarcado. Toda feminista aí das universidades federais, toda feminista aí que tem essa militância mais acentuada, recentemente nos momentos políticos se manifestou bastante a candidata à vice-presidência Manuela Dávila, né? Ela sempre incentivava bastante as mulheres a conquistar esse papel feminista. E, amados, se a mulher ela não respeita o patriarcado e se ela não entende que o patriarcado ela é uma instituição colocada pelo próprio Deus, Deus ele orienta que o homem ele é o cabeça da mulher e que Cristo é o cabeça da igreja. E se a mulher ela não entende isso, ela tem dificuldade no relacionamento dela. Se a mulher ela não entende isso da forma correta, ela não entende que o homem ele tem um chamado para amá-la como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor incondicional, um amor que vai até o fim, um amor onde ela vive a essência do amor de Cristo por meio do amor do homem. Se ela não entende o papel dela de submissão, não é que ela vai adorar o homem, e muitas vezes essas mulheres elas entendem dessa forma. A mulher ela não vai adorar o homem, a honra, a glória e o louvor ela pertence somente ao Senhor, mas a mulher ela tem sim um papel submisso. E, amado, se nós não nos atentarmos para esses tipos de filosofia, esses tipos de doutrinas intelectuais como o marxismo cultural, que tem estado tão presente nas escolas, nas faculdades. Esses dias eu conversei com uma jovem, ela falando que
desde o início ali na escola, ela tem 13, vai fazer 14 anos, a professora dela já ensina ela a ser uma feminista. E ela falou que quando ela trouxe aqueles ensinamentos à luz da palavra, quando ela analisou um pouco mais aquele tipo de pensamento, ela já passou a negar aquele tipo de ensinamento. E eu creio que o Senhor Jesus há de usar muito essa jovem em nosso meio para ganhar territórios intelectuais, para mostrar que essas falsas verdades, elas não pertencem ao povo de Deus. Elas são doutrinas que não nos levam ao centro da vontade de Deus, e são doutrinas que, quando nós analisamos a fundo, e nem muitas vezes precisamos analisar ao fundo, quando analisamos os princípios delas, são doutrinas revolucionárias, onde a revolução ela é um dos três pilares do pecado, e onde ela inicia com o próprio Lúcifer hoje, que é o nosso inimigo na fé, o nosso inimigo na fé. Nós entendemos que esses tipos de ensinamentos teóricos, esses tipos de ensinamentos intelectuais, essas doutrinas intelectuais, elas não fazem parte da vida do cristão. Então, amados, que o Senhor ele possa trazer no coração de cada um, porque quem convence é o Espírito Santo. Que cabe às vezes a nós, pastores, líderes, e que estamos um pouco mais à frente, é somente trazer a luz. Mas o conhecimento, o convencimento do juízo do pecado e da justiça, esse é o papel do Espírito Santo. Que você, jovem, que ouve essas palavras e muitas vezes não tem elas como e tem elas como confronto ao seu coração. Eu peço que você possa estar abrindo o teu coração e deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida. Essa palavra ela foi um pouco longa, mas eu creio, amados, que o Senhor tem nos preparado para que nós sejamos conhecedores de todas essas coisas. E no tempo certo o Senhor há de nos revelar cada uma dessas situações, dessas circunstâncias. A palavra do Senhor nos orienta em Efésios para nos revestirmos do capacete da salvação, porque eu creio de coração que quando nós nos revestimos do capacete da salvação, esse tipo de doutrina não arranca a nossa salvação, mas nos firmará nos propósitos do Senhor. Amados, graça e paz. Tenham um dia abençoado, um dia cheio do Espírito Santo de Deus. Amém.